3, 2, 1, bora gravar, hein, galera? Vou trazer informações sobre a viagem do Matheus Alves. Finalmente vendido, todas as pontas dessa negociação foram fechadas e o jogador viaja para a Rússia para assinar com o CSKA. Quero te trazer todas as informações dessa venda aí que gerou aí um certo burburinho na torcida do São Paulo e eu vou explicar também um pouco da visão do São Paulo em relação a essa venda. E vou falar também do interesse do Corinthians no mercado de um atacante que até o São Paulo queria, né? Que é Carlos Vinícius, livre no mercado, ex-Fulham, passagem na Europa, interessa ao Corinthians e eu vou trazer alguns detalhes e bastidores também para vocês. Mas antes, ó, se inscrevam aqui no canal, e tá frio em São Paulo, você que tá aí pelo Brasil inteiro, ó, aqui em São Paulo tá frio, dê uma paradinha aqui no carro para poder trazer as informações, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem informações, bastidores, mercado da bola que tá pegando cada vez mais e não esquece também que tem o cupom da Centauro, bota aí o Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos Centauro, QR Code na tela, link na descrição do vídeo, beleza? Bom, Matheus Alves, enfim, vai viajar, tá uma correria, inclusive, informação legal de bastidor é que a família, inclusive, tá viajando agora à noite, né? Tô gravando esse vídeo aqui agora no fim de tarde, né, dessa quinta-feira, e o Alves está viajando já à noite, perto da madrugada já, para poder, enfim, se apresentar ao CSKA. Inclusive tá uma correria aí, faz mala, compra dólar, aquela coisa do câmbio e tal, para poder viajar. O Alves que se apresenta ao CSKA, vai passar pelos exames médicos e vai assinar o contrato. O que ele assinou lá é uma assinatura eletrônica, tal, é uma garantia para ele poder viajar e fazer os exames, aquela coisa toda. Todas as pontas foram fechadas aí dessa negociação, né? Eu digo as pontas porque ainda tinham algumas situações burocráticas a serem vencidas e resolvidas, né? O tempo de contrato, a questão dos valores, como o CSKA vai pagar esse valor para o São Paulo. A venda toda foi fechada em 6 milhões de euros e o São Paulo segura uma porcentagem de 25% de mais-valia, né? Então, se tiver uma valorização do Alves no futebol russo, no mercado europeu, o São Paulo segura aí uma porcentagem de mais-valia de 25%. Até tinha essa possibilidade dessa mais-valia ser menor, né, essa porcentagem ser menor, e aí subir 1 milhão de euros, chegar até a casa dos 7 milhões. Eu estava falando isso, eu vinha informando vocês aqui no canal, que poderia chegar a 7 essa negociação. Então ela bate 6, mais os 25%, né, de mais-valia. E o São Paulo entende que era um jogador vendável, vamos dizer assim, né? É um termo assim, vamos colocar como assim, um jogador que subiu pro profissional, começou a se destacar, e um jogador que você, né, tendo a oportunidade, tendo a necessidade principalmente, tinha que vender, né? O São Paulo vê que é um jogador muito promissor e tal, mas vamos combinar que não é um extra classe, não é um jogador que custaria aí, lá para frente, valeria mais de 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Ninguém nos bastidores do São Paulo também acreditaria que o Alves iria se valorizar a esse ponto. E obviamente, internamente o São Paulo entende que foi uma venda baixa, mas que a necessidade fez com que a oportunidade aparecesse e o São Paulo tivesse que vender. O jogador também topou, obviamente, né, e viu que era uma oportunidade também, o CSKA. A exemplo do Diego Costa, zagueiro que recentemente foi vendido para o Krasnodar e foi campeão, bateu o campeão lá, russo, né, então é uma venda que aconteceu, a torcida chia, e tá certo a torcida ter a sua razão, de um jogador jovem vendido de maneira precoce e um valor até considerado muito baixo, 6 milhões de euros, mas o São Paulo segura aí 25% de mais-valia. Bom, Alves agora é passado, São Paulo agora foca no seu futuro. Vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com Marcos Antônio e com Alisson, e vai já montando e moldando esse time aí para essa temporada. Tem um jogo contra o Flamengo no dia 12, tem Red Bull Bragantino, tem Corinthians, aí depois tem Copa do Brasil lá na frente, tem também a questão da Libertadores. Então o São Paulo que agora com o Crespo vai se moldando e, claro, vai ao mercado, porque afinal de contas Crespo quer um zagueiro, o Juan Tressoldi quer um zagueiro pro lugar dele, quer pelo menos um meia, um jogador de meio campo e também um jogador pelos lados do campo. Jogadores mais versáteis também são muito bem-vindos, então o São Paulo vai buscar, com toda a dificuldade que tem de grana, de situação financeira, vai tentar buscar esses reforços para Hernan Crespo nessa janela que abre a partir do dia 10. Dia 10 abre a janela e muita coisa
vai acontecer. Vamos falar de Carlos Vinícius. Carlos Vinícius é um jogador que interessa ao Corinthians, né? Muito empresário está oferecendo Carlos Vinícius por aí, aquela coisa toda e tal, mas é um jogador interessante porque ele está com 30 anos, já tem passagem pela Premier League, tem duas passagens inclusive pelo Fulham, tem passagem pelo futebol italiano e é um jogador que tem essa mentalidade europeia e o Corinthians entende que é o perfil de contratação que o Corinthians gostaria de fazer. Jogador livre no mercado, se acerta salário, aquela coisa toda, faz um pagamento de luvas. E o que o Corinthians vê nessa possibilidade é que é um jogador que, quando falou Corinthians e tal, o Carlos Vinícius curtiu a ideia, né? Não tem nada avançado ainda, não tem nada fechado. Conversei com uma pessoa do Corinthians hoje que me disse que estão analisando e que pode acontecer essa negociação, mas que ainda não dá para cravar acerto nenhum, mas que o Corinthians vai analisar e dentro da realidade financeira vai tentar fazer esse negócio acontecer. O Carlos Vinícius está em Londres, né? E o Carlos Vinícius está aguardando o desenrolar aí dessa história. Repito, muito ainda embrionário, muito ainda no começo essa negociação, as partes conversam, não está avançado, mas obviamente a gente vai acompanhar esse desenrolar desse interesse do Corinthians no Carlos Vinícius. Vocês acham uma boa? Comentem aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis, tamo junto.